Mas quando você faz esse alerta de que as nossas estradas não são preparadas para isso, os nossos veículos não são preparados para isso e muitas vezes os nossos próprios motoristas não são preparados para isso. Porque a matéria que a Simone trouxe, além do excesso de velocidade, você conjuga, né, a questão do consumo de bebida alcoólica. Então é um momento de festas, é um momento de celebração, todo mundo precisa, como você diz, colocar a mão na consciência e proteger a si, proteger a sua família e proteger todo mundo que está ali transitando. Então, nesse caso, os radares, a questão da ação policial, ela atua assim com essa medida fiscalizadora e inibitória, possibilitando que quem descumpre a lei seja punido. Muito diferente do que a gente tem acompanhado nas cidades paranaenses, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, toda a região metropolitana, onde você percebe ali limites de velocidade muito diferentes, né? 30, 40, 50, enfim, com esse caráter arrecadatório. Talvez alguma coisa diminua esse ano, que é ano eleitoral, mas vale redobrar a atenção, tanto com os políticos, Mark, quanto com os motoristas apressadinhos. Você sabe, Pedro, que teve uma entrevista que eu fiz aqui na Jovem Pan no finalzinho do ano passado. Tarcísio de Bart vai lembrar, ele que está aqui hoje, com a Batistella, que é a diretora de trânsito aqui da capital paranaense, e ela foi enfática em dizer, olha, a sinalização ou não do radar é uma decisão política do prefeito. Ela respondeu isso pelo seguinte: na época aqui de antigos prefeitos na capital, os radares na cidade eram bem sinalizados. Eles colocaram aquelas faixinhas no asfalto, que eles chamam de sonorizadores. Você passa com o carro, vai... Trrr, é isso. Tinha nos radares antes, pra você saber que tinha radar. E os postes dos radares eram pintados, eu não sei o nome daquela tinta, mas de verde-limão, assim. Sabe aquele negócio que bate o farol de noite, assim, acende, né? E era de longe, você podia ver aquilo. Ou seja, você sabia que o radar estava ali e o radar cumpria uma função dupla: fiscalizar e também cuidar do trânsito. Você ia ver o radar, você ia diminuir mais ou menos o efeito de uma lombada física. Então era isso, né? Na gestão Greca, que é a gestão atual, eles tiraram tudo isso. E pelo contrário, tem de radar atrás da árvore, amigão. O que tem de radar escondido por placa e coisa arada. E a gestão Greca diz que vai colocar mais radar, que tá certo, né? Nega que tenha colocado mais radar, para ser justo aqui, e diz que tá tudo certo, mas ela defende pessoalmente que tinha que ter mais. E ela falou, olha, antes os radares eram identificados porque o prefeito decidiu que tinha que ser assim, gestão Beto Richa, para ser aqui bem detalhista. Ele, na época, sinalizou os radares. Entrou depois outros prefeitos, veio Luciano Dutti, veio Gustavo Fruit, e o Fruit começou essa política de retirar essas sinalizações, que foi seguida pelo Rafael Greca. Então, isso é importante. Então, uma coisa é lá na estrada, né? Não pode abusar da velocidade, ninguém tem que abusar da velocidade em lugar nenhum, e a polícia tem que usar os radares mesmo, para intimidar, para o motorista ficar com medo de correr, para quem está atrasado demais ser ali limitado nessa sua vontade. Agora, nas cidades, primeiro todo mundo tem que respeitar a lei, obviamente, e os radares têm que ser bem sinalizados. Primeiro, para quem está apressado, olhar o radar e diminuir na força, no bolso, aí sim, mas para que a gente possa também ter no radar não só um instrumento de arrecadação, mas de fiscalização e de fazer um trânsito melhor. E pegar, simplesmente, esse dinheiro todo do radar, Pedroso, e colocar em educação no trânsito. Eu não entendo como é que eles conseguem defender o contrário. Sabe quanto por cento é investido na educação do trânsito de Curitiba do valor arrecadado pelos radares? Menos de 1%. Menos de 1%. Os dados são da prefeitura. Então, Pedroso, é importante ter essa decisão política. Está chegando a eleição aí, em outubro tem eleição municipal. Essa decisão política do prefeito e dos vereadores, viu? Eles podem fiscalizar e cobrar isso. Podem fiscalizar, devem cobrar, porque isso faz parte, Marco. Muitos gestores, eles falam da questão de transparência. Você sinalizar os instrumentos de fiscalização que todos nós estamos sujeitos é um elemento, é uma medida de transparência. Então, identificar os radares, garantir que as pessoas saibam ali, inclusive, eu vi que você cobrou tanto na entrevista do prefeito quanto com a Batistella, a questão dos critérios. As pessoas precisam entender o porquê que em uma via é 30, em outra via 40, 50, enfim, entender a diferenciação, às vezes em trechos muito próximos, e o porquê que mudou ali, e principalmente, qual é o percentual de redução ali dos acidentes. Porque é isso, a gente precisa ter dados, precisa ter inteligência para definir as políticas públicas, porque senão é isso, você tem uma decisão política de simplesmente arrecadar mais de uma forma que você transfere a responsabilidade. Porque aquele discurso, olha, só não é multado quem não corre.
Veja bem, em algumas vias você tem ali 40 por hora, daí a pessoa anda por alguma desatenção a 50, 60 e acaba tendo multas muitas vezes elevadas simplesmente porque não teve a sinalização adequada ou não teve educação de trânsito apropriada. Enfim, tem muitas medidas que podem ser aperfeiçoadas. Agora, a gente vai ver cheia de boas intenções nesse ano eleitoral, Mark, e isso com certeza nós veremos. Ah, vai vir, né? O pessoal, sabe aquele cachorro que era mudança com cara de pidoncho? Olha, nós vamos mudar, nós vamos fazer diferente, a gestão vai mudar. Então cobre para que mude de fato. Eu vejo aqui já vários ouvintes se manifestarem sobre isso. E esses radares de 40 são os que mais faturam, inclusive. Perdão, acontece o quê? Às vezes a via é 50 km por hora, 60 km por hora, e de uma quadra para outra ela muda para 40 e já tá lá o radarzão, para te dar as boas-vindas à nova velocidade, digamos assim. Só que muitas vezes a sinalização não acompanha, ou tá muito em cima. Então não é um caso que está a 100 por hora numa via pública, numa cidade, que eu acho que ninguém faz isso, né? Só louco. Ninguém anda 100 por hora dentro da cidade, só se for louco. Então, esse caso tem que ser até preso, se preciso for. Agora, o radar normal para as pessoas normais é 10 a mais. Porque a via tem 60, de repente é o radar a 40. Em Curitiba tem muito isso. Eu vejo o pessoal falando que o interior do estado também. Daqui a pouco a gente vai registrar.